Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua mente, sobre o seu coração nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem do céu a respeito de cura e restauração. Todos nós desejamos ser curados em alguma área de nossa vida. Eu tenho certeza que você que me ouve nessa hora já buscou ou está buscando por cura em algum nível de suas emoções e das suas circunstâncias. Então, quando a gente pensa a respeito de cura, a maioria de nós associa com os milagres de Jesus. A cura do paralítico, da mulher do fluxo de sangue ou quem sabe dos 10 leprosos. E está tudo bem fazer essa associação, porque o poder de Deus não se limita por nada, nem por ninguém. Ele age quando, onde e como quer, e isso é maravilhoso. Mas para além dessa realidade, quando estudamos a palavra, descobrimos um Deus que age em multiforme graça. O mesmo Deus que cura instantaneamente é também aquele que cria o mundo em 6 dias e, mesmo sendo incansável, decide descansar no 7º dia. A verdade é que Deus respeita a sua própria criação. Ele conhece cada nuance e detalhe que Ele mesmo criou e por isso Ele não ultrapassa os limites que Ele mesmo estabeleceu. Nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e Ele nos fez com corpo, mente e emoções, nos deu alma e sentimentos, e tudo isso que foi colocado em nós ficou exposto à dor e ao pecado quando Adão pecou contra Deus. Desde então, de geração em geração, o ser humano vem sendo ferido nas suas emoções, por situações, por pessoas e pelo próprio diabo, que odeia a criação de Deus e faz de tudo para destruir a nossa mente e nos fazer viver uma vida adoecida, principalmente na nossa alma. Jesus mesmo disse que devemos ter grande temor, não por aquilo que mata apenas o corpo, mas pela morte e pela condenação do corpo e da alma. Quando você nasceu, Deus tinha um firme propósito para a sua vida, mas o diabo também tinha. A batalha pela sua vida começou no momento da sua concepção. O fato de sermos pecadores é como uma porta que o inimigo tem aberta para entrar e trabalhar para ferir a nossa alma desde o ventre. Muitas pessoas já nascem com a dor da rejeição, do abandono, do medo. Outras são atingidas na infância, outras ainda na adolescência, mas sabemos que Deus estabelece seu propósito para além dos planos do inimigo. E quando Ele decide nos resgatar, ninguém pode impedir. A graça de Deus nos alcança, apesar das feridas e da realidade caótica que nos cerca. Apesar das dores, do pecado, da depressão e de tudo que nos aconteceu. E hoje então eu quero falar com você a respeito de um homem que foi alcançado por essa graça multiforme do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor deu vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida e morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura o motivo para se desentender comigo. Mas quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado.
Mas Naamã ficou indignado, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Verso 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. É importante entender que naquele tempo, aquilo que era chamado de lepra, na verdade era um conjunto de enfermidades que poderia se manifestar na pele de uma pessoa. Poderia ser hanseníase, psoríase, vitiligo ou quem sabe dermatite crônica. Aquele homem viveu, trabalhou, cumpriu com suas responsabilidades, realizou grandes conquistas em favor do seu povo, até que um dia aquela chaga se manifestou na sua vida. Mas a salvação chega na sua casa em um dia como outro qualquer, por meio de uma escrava, uma mulher improvável. Ela fala a respeito do profeta de Deus que poderia curá-lo. A questão é que quando lemos essa história, nossos olhos se voltam para a cura de Naamã, para o resultado final. Mas existem detalhes que nos permitem entender muito a respeito de como Deus age na nossa vida. Em primeiro lugar, é importante compreender que a cura de Naamã começa no momento em que ele se encontra com Eliseu. Apesar das chagas que ele carregava, as suas glórias, suas conquistas pessoais falavam mais alto em seu coração e faziam com que ele vivesse cheio de orgulho e altivez. Deus já sabia o que Naamã queria. Ele queria uma cura rápida, indolor, nada desafiadora e principalmente que não o expusesse. A proposta de Eliseu era tudo o que ele não queria. Mergulhar naquele rio era mostrar ao mundo que ele estava sujeito à ordem de outro, que não era o seu superior. E como se não bastasse, era necessário não apenas um mergulho, mas 7 mergulhos. A cura de Naamã viria por um processo, e não em um estalar de dedos. Envolvia humilhação, submissão, fé e perseverança. Apesar da sua resistência e de perceber aquela proposta como terrível demais, ele percebe que, no final das contas, não era tão difícil assim. Naamã foi curado porque creu e aceitou o processo. Assim também acontece conosco. Todos nós temos lepra emocional em algum nível. Como eu disse no início da mensagem, a lepra poderia ser mais de um tipo de enfermidade. E então eu te pergunto hoje, qual é a sua? Falta de perdão, abandono, rejeição, luto, mágoa, o abuso que você sofreu? Será que é medo, insegurança, baixa autoestima? Uma visão negativa e depreciativa a respeito de você mesmo? Só você e Deus sabem. Qual é a sua lepra? Você tem clamado por cura, mas o que Deus colocou diante de você é um processo desafiador que envolve tudo o que Naamã precisou enfrentar, e você então questiona o Senhor dizendo que não faz sentido e que é difícil demais. Talvez você esteja até mesmo fugindo desse processo. Mas a verdade é que doenças de pele formam escamas, camadas espessas, manchas. Assim também acontece com nossa alma. Existem camadas de dor, chagas antigas, e para que haja cura completa, é necessário que mergulhemos várias vezes. Deus não desrespeita aquilo que Ele mesmo criou, e por isso existem curas instantâneas e outras que demandam tempo e coragem para enfrentá-las. Por isso, pare de fugir, porque a cura que você pediu já está pronta para você, mas é você que precisa confiar em Deus, no amor do Senhor e entrar pelo caminho que vai te levar até ela. Mergulho após mergulho, dia após dia, descoberta após descoberta, até que se faça dia perfeito. Deus vai curar você a partir do momento em que você se deixar ser tocado e transformado por Ele. Está tudo pronto e você hoje pode dizer sim a esse chamado do Senhor. E agora eu quero orar por você, para que você tenha coragem e força no seu coração e na sua mente para se entregar a esse processo e alcançar a cura que está esperando por você. Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora.
Senhor, nesta hora eu coloco diante de Ti cada vida, cada pessoa, Senhor, que chegou até o final dessa mensagem, porque está sedento, sedenta por cura, por ouvir a Tua voz e compreender os Teus planos. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor esse coração, essa mente amedrontada, duvidosa do Senhor, do Teu amor e da Tua graça. Vem com Teu poder abrir os olhos dessa pessoa para que ela entenda o que é necessário enfrentar, o que é necessário encarar, qual o processo ela precisa iniciar e dar o passo para que ela alcance a Tua cura. Senhor, só o Senhor sabe do que ela precisa, só o Senhor sabe o que ela passou, as feridas que ela tem carregado há tanto tempo. Mas, ó Deus, chegou o tempo e este tempo é agora, que o Senhor vai libertar esta pessoa e derramar sobre ela cura completa. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo venha agir em seu coração e em sua mente, tirar os medos, as dúvidas, os entraves, as inseguranças. Que toda mentira do inimigo venha cair por terra, que ela venha confiar e receber do Espírito Santo coragem, ousadia, confiança firme e dar o primeiro passo em direção a Tua cura. Eu coloco diante do Senhor esta vida e Te agradeço pela obra maravilhosa que o Senhor está começando na vida dela hoje, através dessa palavra que foi liberada para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse e caminhe com confiança no Senhor. Ele vai curar você. Se essa mensagem alcançou o seu coração, compartilhe com seus amigos, familiares, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e principalmente, entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe.